Olá, gente, tudo bom? Então, vamos dar continuidade ao quarto bimestre, quase acabando esse ano, hein? Vamos agora trabalhar então com o segundo volume do quarto bimestre. A gente vai estudar aí os 5 sentidos que nós temos, tá? Para começar, a gente vai começar aí com gosto, né? Cheiro e texturas, tá? Percepção de gostos, cheiros e texturas, certo? Então, olha só. Pense no modo como você utiliza seus sentidos desde que acorda até o momento em que vai dormir. A audição, a visão, a gustação, gosto, o tato, o contato, né, textura, e o olfato, cheiro, permitem que possamos identificar o ambiente em que estamos para interagirmos com ele. Vocês devem estar se perguntando, como assim, professor, interagir? Calma, vocês já vão entender. Por meio da percepção de sons, imagens, gostos, texturas e cheiros, nossos sentidos estabelecem a comunicação com o mundo, tá? Com o mundo à sua volta. Agora imagine como é difícil uma pessoa que tem alguma deficiência, né, em relação a esses sentidos. Então, ó, questões aí. Neste momento, como os seus sentidos estão interagindo com o ambiente que você se encontra? Te digo dois. Sua visão, você está assistindo essa videoaula, e sua audição, você está ouvindo essa videoaula, tá? 2. Como podemos relacionar os órgãos dos sentidos com a interpretação do mundo que nos cerca? Os órgãos dos sentidos aí seriam, né? O tato, a gente usa bastante o tato assim com as mãos e os dedos, mas a gente tem esse sentido espalhado pelo corpo inteiro, né? Para você sentir dor. A visão são os nossos olhos. O olfato são o nariz. A gustação, que é a língua, né? Principalmente a língua, apesar de a gente ter células gustativas também ali na boca, né? Para sentir um pouco do gosto. E a audição são os ouvidos, né? Então eles interagem com o mundo recebendo sinais e daí enviam esses sinais até o cérebro, onde o cérebro faz essa identificação. Desculpa, gente. Então, ó. Desculpa. Então, ó, o sistema nervoso ele está diretamente ligado à percepção dos sentidos. Tá? O sistema nervoso que a gente estudou ali no final do terceiro bimestre. De que maneira isso acontece no corpo humano? Então, como isso acontece? Esse é o objetivo da aula, vocês vão ver isso. Então, olha só. Objetivos: identificar os órgãos dos sentidos e suas estruturas, relacionando-os com a percepção do ambiente. Relacionar o sistema nervoso com a interpretação dos estímulos sensoriais captados pelos órgãos dos sentidos. Reconhecer alterações no funcionamento dos órgãos dos sentidos e as consequências que elas podem ocasionar ao organismo. Então, para começar, o LDI começa explicando um pouquinho assim sobre esses três aí, percepção de gostos, cheiros e texturas. Os sentidos de gustação, olfação e tato estão relacionados com a percepção de gostos, cheiros e texturas, além da interação com o mundo que nos cerca. Esses sentidos são muito importantes para a identificação de situações de perigo, como a identificação de um alimento estragado por meio do odor ou do sabor estranho, ou então a percepção de superfícies muito quentes ou muito frias pelo tato. Tá? Então são coisas assim que esse exemplo aí vai colocar a mão numa panela que você não sabe se está quente ou não, você acaba colocando a mão na panela. O seu tato, o seu sentido ali, você na hora vai reconhecer que aquilo ali está quente e você vai ter um reflexo coordenado pelo sistema nervoso para tirar a mão daquela panela. O cheiro, né? Então se você pega um alimento estragado, uma carne estragada, né? Só de sentir aquele cheiro você sabe que aquilo ali está estragado e você não vai comer aquilo ali. Ou às vezes o gosto, né? Leite, por exemplo, assim, o leite azedou, e aí você toma aquele golão de leite, sente o cheiro dele antes, aí você sente aquele gosto de leite azedo e gospe fora. O leite não causa mal, mas você comer uma carne estragada pode causar algum probleminha ali, por exemplo, uma intoxicação alimentar, né? Enfim.
Por isso que é uma situação de perigo e são reações do nosso organismo para tentar evitar que você tenha qualquer probleminha, tá? Então o organismo sempre quer tentar evitar qualquer probleminha, quer sempre estar normal. É comum que as emoções estejam vinculadas a esses sentidos. Isso ocorre porque o cérebro relaciona algumas das nossas percepções às memórias que temos. Assim, quando sentimos um perfume, podemos nos lembrar de uma pessoa querida, por exemplo, o cheiro da sua avó, né? Ou o cheiro daqui a alguns anos aí assim da namorada, do namorado, né? Podemos nos lembrar de uma pessoa querida, né? Ou quando experimentamos uma comida, podemos associá-la a um lugar ou uma situação, tipo aquela viagem que você fez para a cidade dos seus avós e você comeu um lanche que só é servido lá e aquele gosto, né, te lembra aquela viagem de final de ano que você passou com a sua avó, por exemplo. Então, ó, vamos começar aí pela gustação, pelo gosto. Eu estou tomando café, ó. Então, a minha língua aqui, ela sentiu o gosto do café, o gosto característico do café. O meu café que eu tomo, eu não coloco açúcar no café, tá? Não é que ele é amargo, não. O café tem um sabor característico dele, ok? Colocar açúcar, você vai camuflar o gosto do café, você vai tirar o gosto do café. Você vai sentir o gosto doce do açúcar, tá? E como é que isso funciona, então? A gustação é responsável pela percepção do gosto dos alimentos. Na boca, o alimento é misturado à saliva e entra em contato com as papilas. Em cada papila existem terminações nervosas. Deixa eu destacar isso aqui para vocês. Papilas. Em cada papila existem terminações nervosas. O que são terminações nervosas? São ramificações dos neurônios, né? Lembrem-se, sistema nervoso, porque tem muitos neurônios. As principais células do sistema nervoso que fazem se comunicam entre elas, fazem as atividades relacionadas à coordenação de todos os outros sentidos e também a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa memória, fazem também em relação aí a esses sentidos, tá? Então, essas terminações nervosas que existem nas papilas são chamadas de botões gustativos, tá? São estruturas que recebem os estímulos químicos dos alimentos e substâncias ingeridas e os transmitem ao cérebro por meio de impulsos nervosos. Ó, lembre, impulsos nervosos são as comunicações que ocorrem entre os neurônios. Lembram? A comunicação que o neurônio passa ali pelo dendrito, corpo celular, axônio e faz a conexão com outro neurônio, que daí sai do axônio de um neurônio, vai para o dendrito de um outro neurônio, por neurotransmissores, né? Ou pode ser neurotransmissores são neurotransmissões químicas ou por impulsos elétricos, né? Que daí seria uma transmissão elétrica no caso. Se você não lembra disso, assista lá a aula sobre o sistema nervoso. Então, ó, no cérebro, as mensagens elas são interpretadas e temos a sensação do gosto do alimento. Quando fala aqui, ó, estímulos químicos, por exemplo, café. Ele tem vários componentes químicos. Na verdade, alimentos, líquidos, tudo é química, tá? Tudo é química ao nosso redor. Então, o café é feito com o quê? Com água. Tem molécula de água aqui, que é um elemento químico. O café ele é um pó, só que quando você passa água quente, isso também a gente viu lá no primeiro semestre, né, métodos de separação de mistura, quando você passa água quente no café e coloca ele no filtro, que você faz a separação de misturas, o que vai ser extraído ali pela água quente do café são alguns elementos químicos, por exemplo, o principal aqui do café é a cafeína, tá? Então, você tem elementos químicos aqui que além de causarem essa sensação, esse sabor aqui na sua boca, né, quando você bebe o café, a cafeína, ela cai na corrente sanguínea, ela é absorvida e ela é levada até o cérebro, onde ela é um psicoestimulante, lembrem da aula também de psicoestimulante que nós tivemos, que nos mantém aí, não é que ele nos mantém acordados. Quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão entender qual é a reação que ocorre. Eu não vou entrar em detalhes agora para não complicar muito, mas a cafeína é um psicoestimulante para te manter aí acordado, tá? Não é que te dá energia, ela não te dá energia.
ela engana o cérebro, ok? A cafeína ela age lá no cérebro, ela age lá nos neurônios. E aí você, se estava com uma sensação de sono, essa sensação de sono acaba passando por pouco espaço de tempo aí, né? E isso não é para todo mundo também, né? Existem pessoas que precisam tomar muito café, o café ele tem que estar muito concentrado, tem que ter mais cafeína para que essa reação ocorra. Então aqui tem a representação da estrutura de um botão gustativo. Né? Então a gente tem uma... Desculpa. Calma. Desculpa, gente. Então a gente tem aqui, né, a língua de um cidadão e a gente tem aqui um zoom bem aqui nessa estrutura, nessa parte da língua dele, mostrando o zoom aqui, né, língua, órgão que está a maior concentração de botões gustativos, tá vendo? Órgão em que está a maior concentração. Ou seja, esses botões gustativos, eles estão também espalhados pela sua boca, ok? Não somente na língua. Mas aí dando um zoom, nessa parte aqui, nessa estrutura aqui, para a gente ver o que é isso. Detalhe de um botão gustativo, mostrando aqui, né? Então, aqui a gente tem um botão gustativo mostrando, as células receptoras sensoriais na língua, né? A entrada seria por aqui assim, aqui a superfície da língua, e aqui estão os dendritos dos neurônios, Então isso aqui seriam os neurônios todos agrupados, e aí a sinalização ela vai para lá, né? Até chegar ao cérebro, ok? Não vou escrever aqui porque senão demora muito, fica muito ruim, certo? Então é isso que a gente tem na língua. A gente tem muitas dessas estruturas aqui na língua. A gustação, ela também está relacionada ao olfato, né? Às vezes você está resfriado, gripado, você está com o nariz entupido, o gosto dos alimentos eles não são muito bem detectados, tá? Então, ao colocarmos um alimento na boca, moléculas se espalham e atingem a mucosa nasal. Assim percebemos ao mesmo tempo o odor e o gosto dos alimentos. Então, quando você coloca um alimento na boca, um líquido na boca, os elementos químicos que compõem aquele alimento ali, ou aquele líquido, eles se espalham pela nossa boca inteira, né? E lá no fundo, como vocês já sabem, a gente tem uma ligação entre a cavidade nasal e a boca, tá? Então, por isso que, percebemos ao mesmo tempo o odor e o gosto do alimento. Quando estamos gripados, com a cavidade nasal fechada pelo excesso de muco produzido, também ficamos sem perceber o cheiro e o gosto dos alimentos. Isso porque muito do que consideramos como gosto está relacionado ao estímulo dos receptores do olfato, que reagem às substâncias presentes nos alimentos. Tá? Então é isso, você coloca um alimento na boca, você vai acabar sentindo o cheiro, tá? Deste alimento, ele mesmo estando na boca, certo? Então, curiosidade, comer com todos os sentidos. Um quinto gosto, o umami. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas provavelmente vocês já experimentaram esse sabor uma vez na vida. Umami. Ele foi identificado por cientistas japoneses há um século, faz bastante tempo. Passou a ser universalmente aceito recentemente, após pesquisas encontrarem na língua humana receptores específicos para esta substância. O umami define o gosto dos glutamatos, o glutamato monossódico, que é uma substância química produzida pelo homem. Ela não é natural, tá? Ela é artificial. Desculpa. Alguns pesquisadores defendem a existência de inúmeros outros gostos, como o alcaçuz, que é um composto ele é composto pelo ácido glicerílico, diferentes dos gostos catalogados. Então, inúmeros outros gostos daqueles gostos catalogados, aqueles que eles são aceitos universalmente. Mas as pesquisas realizadas com essas substâncias ainda não foram consistentes a ponto de sensibilizar a comunidade científica internacional. Podemos sentir os 5 gostos em qualquer região da língua que tenham papilas gustativas.
Para ser saboroso, o alimento deve ainda ser composto de partículas voláteis que evaporam para que espalhem o aroma por nossas vias olfativas. Quais são os 5 gostos? Você conhece? Já experimentou os 5 gostos? Provavelmente já. Então, ó, pensou aí, tirar um tempinho e já vou apresentar quais são os 5 gostos. São esses, ó. Doce. Essa região aqui da língua que tem mais botões gustativos para identificação do gosto doce, né? Açucarado, assim, doce em geral. Azedo, ó, essas regiões laterais aqui da língua são as mais responsáveis por sentir esse gosto. Salgado, né? Então toda essa borda aqui da língua. Amargo, lá no fundo da língua. E o umami, ó, ele está presente em quase toda a língua. Aqui está mostrando a imagem de um tomate, mas o tomate ele até tem um gosto umami, mas não é tão umami assim. O mais característico são os cogumelos. Se vocês não comeram um cogumelo, não aquele em conserva, tá? É interessante comer um cogumelo in natura, assim, onde você compra um cogumelo in natura, né? Fresco, e aí faz um refogado, um omelete. Cogumelo é uma delícia, gente. Tá? Então esses são os 5 gostos aí responsáveis, ó. Doce, azedo, salgado, amargo e umami, ok? Bom, pro olfato vou fazer a segunda parte da aula, ok? Espero vocês lá.